Olá, pessoal. Meu nome é Matheus Diniz e eu ajudo pessoas comuns a se tornarem missionários extraordinários. E hoje eu estou aqui com meu amigo, meu irmão, Maicon Rodrigo. E aí, Maicon, como que você tá, cara? Tô bem, cara, bem, graças a Deus, muito bem. Bom Tudo demais. certo. Só apresentar aqui o Maicon. O Maicon, ele é missionário, foi aluno meu, escola de missões, e veio lá de São José dos Campos, acertei? São Paulo, isso, São José dos exatamente. Campos, em São Paulo. E ele atuou lá em São José dos Campos, na comunidade carente, com evangelismo através do esporte. Então, a área dele, dentro das missões, é o evangelismo através do esporte. Mike, mas eu queria ouvir de você aí como que foi antes de ter contato com um treinamento sobre missões, como que era a sua vida antes de passar por esse treinamento? Cara, na verdade, a minha vida em São Paulo sempre foi muito simples e corrida ao mesmo tempo. Eu sempre trabalhei, né, na construção civil e sempre fiz parte de projeto social, né? Eu sempre fui cristão, desde muito pequeno fui para a igreja. E logo depois eu fui direto para um projeto chamado Projeto Ágape. Uhum, E eu fiz parte desse projeto durante 5 anos. Então, minha vida sempre foi corrida, sempre com muito trabalho, sempre tentando me envolver com as coisas, até para eu não achar uma ponte, ou até mesmo uma vida fácil para se perder no caminho, né? Até porque eu morava numa comunidade de São Paulo. uhum, Então, era bem simples, cara, bem simples mesmo. certo. E você achava ali, antes de passar pelo treinamento, pelo curso, você achava que você poderia ser um missionário algum dia? Já passou isso na sua cabeça? É muito engraçada essa pergunta, porque normalmente, quando as pessoas não têm entendimento sobre o que é missão, cara, eu conheço pessoas que fizeram missão a vida inteira e Uhum, há muito tempo atrás não sabiam que faziam missão. E eu sim, também não sabia que o que eu fazia era missão, que era, cara, de fato ajudar o próximo, servir, sim, ser corpo de fato, corpo que produz, que anda, que serve, que faz as coisas. verdade. E é basicamente isso. O que eu tenho na minha mente hoje é que o que eu fazia antigamente não era missão, né? Mas hoje, parando para pensar e parando para entender mais sobre a missão, eu entendo que o que eu fazia lá atrás sempre foi missão. Legal. Cara, mas antes, né, quem te conhece um pouco mais, né, quem já teve mais contato com você, antes da escola de missões, você era um cara bem introvertido. Dar uma entrevista, fazer uma gravação dessa aqui, eu acho que era algo impossível. Verdade, verdade. Como que É era muito isso? engraçado porque durante todo o tempo da minha vida eu sempre fui um cara muito tímido, mas muito tímido mesmo, assim, ó. E depois, quando eu vim para Cristina para fazer escola de missões, durante a escola inteira, assim, ó, de começo até o final, eu sempre fui um cara muito calado. Até para dar bom dia, eu dava um bom dia tímido. E às vezes nem dava, essa é a real. Não porque eu não gostava de dar bom dia ou de receber, mas é porque eu sempre fui um cara muito, muito retraído, com medo. Uhum, É, Até, tipo assim, até no próprio projeto Água, porque eu fiz parte lá atrás, eu sempre fui, tipo assim, eu sempre fui aquele cara do fundão, que servia sempre no silêncio, que ajudava no que precisava. Agora, quando era para falar, pô, me tirava do meio, porque eu não vou. entendi. E o que que te levou a fazer o curso, cara? O que te levou a estudar as missões, vir parar em Criciúma, né? E tá em Criciúma até hoje, servindo em Criciúma. O que te fez tomar essa decisão? Cara, o que me fez tomar essa decisão foi ver o cuidado que as pessoas fizeram, que as pessoas tinham comigo no projeto Água. Eu sempre participei, mas eu sempre fui cuidado. E depois que eu entendi o que era a missão, eu quis muito ensinar para as pessoas, eu quis muito cuidar, mostrar aquilo Hum, que eu poderia dar, entendeu? Então, a missão nasceu para mim quando eu entendi que eu podia ser mais, que eu podia cuidar de mais pessoas, que eu podia ser exemplo,
Eu podia ser um cristão de verdade. Era isso, Legal. assim, basicamente isso também. Show, show. E além de começar a falar, que antes você não falava, qual as transformações que o curso trouxe para sua vida? Cara, eu acho que a transformação do curso que trouxe para minha vida foi entender que eu vivia uma liberdade muito presa. Sempre quando eu fazia uma pergunta para o meu pastor, ele só dizia que não podia e que era errado. E ele nunca me dava uma resposta completa a respeito do assunto. Eu vou entrar no assunto polêmico. Eu perguntava ao pastor, eu posso fazer uma tatuagem? O pastor só me dava uma resposta de tipo assim, pô, tu não pode fazer. Por que não? Porque é pecado. Ponto final. Uhum. Cara, e foi toda a vida isso, assim. Aí, eu até esqueci a tua pergunta. A transformação que gerou na sua vida. Isso, exatamente. E aí eu comecei a me interessar mais sobre isso, sabe? A querer dar as respostas para as pessoas. E eu acredito que uma das transformações que a escola de missões trouxe para mim foi ser mais claro naquilo que eu queria falar para as pessoas. Eu, tipo assim, eu trago bastante para o meu casamento hoje. Hoje eu entendo que o meu primeiro ministério, a minha primeira missão a ser feita é dentro da minha casa, cara. Então, Uhum. a escola de missões me trouxe esse aprendizado assim que se eu não tivesse participado, entendido mais próximo, provavelmente eu não estaria casado hoje. E se eu estivesse casado, eu não estaria bem. Que Uhum. é a comunicação, né? Para mim, a comunicação é tudo. Certo. Enfim, uma das coisas que a escola de missões fez para mim foi isso. Sim. E essa questão do falar, como que foi essa transformação? Como que começou esse processo? Porque, como você mesmo falou, durante o curso, você nem falava muito, era mais calado, se resguardava mais. E como que foi esse processo de falar assim, pô, eu preciso me comunicar? É engraçado. Teve um dia que eu fui para um retiro e aí sobre o assunto que era para falar, só eu sabia falar. E tem uma frase muito legal que eu sempre ouvi depois que eu entrei para a escola de missões é que a frase fala basicamente que a gente vê o que ninguém vê para fazer o que ninguém faz. E Uhum, naquele momento só tinha eu para fazer, cara. sim. E se eu não falasse, quem ia falar? Não ia ter, sabe? É, Aí, para mim, eu acho que o despertar para a comunicação foi entender que é necessário falar, cara. Quando eu me torno um cara omisso, eu deixo de ser verdade para muita gente. Eu deixo de revelar a verdade para muita gente. Então, a experiência que me fez se comunicar foi nesse retiro. Eu Uhum, tinha. Tanto é que o pastor chegou e falou assim: Ó, Marco, tu vai falar. Não, tipo assim, eu inventei a história que eu quero. Não, cara, tu vai falar, só tem tu para falar. E sim, aí foi esse caminho. legal. Então, conselho que você daria para uma pessoa que está pensando em fazer o curso, mas não tem medo de falar em público, né? Chega, treme de falar em público. Qual conselho que você daria? Cara, eu entendo que Deus ele não tem pressa, até porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas tem situações que a igreja precisa muito de você. Cara, e eu não digo isso para a gente ir para a África do Sul ou para a gente ir lá para São Paulo, para me voltar para São Paulo ou ir para outro estado. Não. Às vezes, a igreja precisa de você para varrer o chão. Não necessariamente para dar uma devocional, ou para dar uma palavra, ou para orar para alguém. Às vezes você vai ser espelho varrendo o chão da igreja ou passando pano. Então, se tu quer um conselho para você fazer a escola de missões ou para se envolver mais nesse assunto, é entender que você é muito importante para o reino. Você é muito importante. Eu não estou dizendo aqui que você está acima de todas as pessoas, mas você é um cara muito importante e você tem muito a agregar para o evangelho e para a vida de muita gente. Às vezes a gente
deixe de abençoar a vida de alguém por achar que não sabe o suficiente. E às vezes o simples que a gente sabe, cara, muitas vezes o simples que eu sabia, eu consegui salvar muita gente, mano. De Uhum. morte, de separação, de briga, de muita coisa. Então o conselho é isso aí, entender que você é muito importante para o reino de Deus. E como você falou, né? É Deus isso. está no controle de tudo, ele sabe o tempo de cada um, então não Sim, queira achar que amanhã você já vai sair pregando, mas você já pode exatamente. entender que amanhã você já vai conseguir falar mais um pouco sobre o amor de Deus para as outras pessoas. Então é um processo gradativo. O problema que nós vemos hoje nessa geração é que as pessoas são muito imediatistas. Eu quero agora para começar hoje. Não, Deus não é assim, né? Deus é um processo. Você vai caminhando um degrau de cada vez, né? É engraçado, né? Que na própria criação de Deus, Deus ele tinha o poder de criar tudo assim, meu amigo, ó. Uhum, Mas não, ele respeitou o próprio processo dele, entendeu? Para mostrar para a gente que a gente precisa do processo, para tudo, para ter um emprego melhor, para ser um esposo melhor, para ser uma uhum. esposa melhor, para ser um bom cristão ou um cristão menos ruim. Sim, Enfim, é isso aí, mano. verdade. É bem verdade. Bem o que você falou. Ele poderia ter feito tudo num dia só, mas tudo a gente vê que Deus está ensinando. Por que que Jesus orou? Jesus precisava orar? Não, ele é Deus, ele Não, não precisava orar, mas sim. ele orou para ensinar a gente. Ó, vem cá, é assim que faz, ó, vem cá ver como que eu faço. Então, da mesma forma é Deus, né? E como que você vê as missões hoje, depois desse curso? Como eu vejo a missão, cara, eu vejo que muita gente continua fazendo missão e não sabe que está fazendo missão, infelizmente. Verdade. Eu vejo, tipo assim, eu vejo muito pai de família sendo muito exemplo para muita gente e acha que o que ele está fazendo não é o evangelho, sem entender que o primeiro ministério dele é a casa dele, entendeu? Então, Uhum. eu acho que o povo ainda está meio perdido a respeito do evangelho, a respeito da missão, a respeito de sentar, entender. E a gente só vai conseguir entender isso parando para ler, parando para meditar, ou fazendo uma escola de missões, ou se interessando mais pelo assunto. É isso, mano. Verdade. Cara, o treinamento, né, de missões, foi um treinamento muito intenso e trouxe muitas ferramentas. Então, a gente teve os conteúdos de evangelismo criativo, né? Teve evangelismo através do esporte, teve como fazer missões urbanas com moradores de rua e usuários de droga, prostituta e travesti, evangelismo em praças e parques, juntando tudo isso, né? Tudo isso que foi aprendido durante esse treinamento. É, isso agregou valor para você? Como que você enxergou todo esse conteúdo que você recebeu no treinamento? Cara, eu vou dizer para você que quando eu saí da escola de missões, eu carrego muito essa frase que é inclusive do Telmo ali. Ele fala que no começo ele queria virar um Che Guevara gospel. Eu, no começo, quando eu saí da escola de missões, pô, com toda aquela bagagem, com tudo aquele ensinamento, cara, porque querendo ou não, é muita coisa para a cabeça que é bom, mas ao mesmo tempo é muita responsabilidade. Sim, Então, no começo, eu queria também, mano, seria o Che Guevara gospel, assim, de chegar na minha igreja e quebrar o pau. Mas entendi que não é assim, cara. Eu precisava passar por um processo, e foi um processo muito doloroso, justamente por ver muitos erros que eu não enxergava. Então, uhum, se trouxe um aprendizado, um valor para a minha vida, foi tratar o evangelho como algo muito sério. E algo mais sério do que parece, inclusive. Que a gente quer virar cristão é, só do culto de domingo, ou só do dia ou só no dia que vai ter Santa Ceia, aí assim a gente vai para a igreja, tá ligado? Só que, mano, o evangelho é 24 horas por dia, cara. Eu tô no meu é, trabalho, eu preciso comunicar alguma coisa que traga valor, que traga algo bom. sim. Então, para mim é isso, mano.
Sim, a proposta, né, do nosso treinamento, né, inclusive essa frase que a gente fala que é uma frase de impacto, né, essa frase que ajuda pessoas comuns a se tornarem missionários extraordinários. E se tornar um missionário extraordinário é exatamente isso. Seja na onde você está, seja aonde Sim, você está no seu trabalho, no seu dia a dia, ou está no campo missionário, aonde você estiver, você entender que ali você está carregando uma mensagem, você está ali sinalizando um reino que deve ser levado a sério, né? Uma coisa que a gente bate muito na tecla é, olha, peraí, não vai fazer missão de qualquer jeito, não vai fazer missão sem se preparar. Não é porque, eu quero que você faça parte do nosso treinamento. Não, não é isso. É porque o evangelho realmente é sério. O sim, evangelho realmente transforma a vida e, como você falou, começando do princípio da onde? Começa na sua casa. Da sua casa vai para onde você está frequentando, se é um sim, trabalho, se é um projeto que você está desempenhando, e ali você vai sinalizando o reino por onde você anda. Então, você hoje se vê um missionário extraordinário? sim. É engraçado que eu me vejo mais missionário hoje, tratando algo, as coisas muito mais sérias do que quando eu estava na missão em tempo integral. Olha Eu, só. eu consigo ter uma visão muito clara e tratar as coisas muito sérias. Assim, meu trabalho, minha esposa, muitas coisas podem estar quebrando pau, mas eu consigo ter uma cosmovisão ou uma consciência de que eu preciso resolver isso, de que é algo sério, por mais simples que pareça. Então, para mim, eu estou sendo mais missionário hoje do que há 5 anos atrás, quando eu estava em São José dos Campos, ou há 2, 3 anos atrás, quando eu estava na escola de missões, fazendo missão. Show. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que tudo que você falou agrega muito para nós, né? A sua experiência Legal. de vida, que é por isso que eu falei no início. Quem te conheceu antes do treinamento e te conhece hoje, vê que mudou completamente, né? É Uhum. aquele rapaz que chegou calado no canto dele, mal dava bom dia, tá hoje fazendo live, dando entrevista, pregando, a gente vê que realmente houve uma É verdade, mano. transformação. E fora tu, todo o acompanhamento que essa transformação trouxe, né? O conhecimento, a maturidade, ter esse entendimento, né? Tá casado e tudo mais. Queria te agradecer por essa oportunidade Imagina. de dar esse tempo aqui, falar um pouco do que tudo que Deus já fez na sua vida e continuamos aí crendo que ainda fará muito mais na Uhum. sua vida e através da sua vida, né? Mano, na verdade, eu que agradeço, né, velho? Chamar um cara tão simples para dar uma entrevista tão séria. Não, mas é É, essa a expectativa que a gente tem, é que na mão de Deus todo mundo é miserável pecador, todo mundo é sim, humilde, pode ser o cara mais rico do Brasil, que quando é para falar de Deus, ele é é humilde. isso, mano. Então, É isso. é importante a gente ter essas trocas de experiência para a gente ver, Deus continua operando milagres, Deus continua usando pessoas improváveis como nós, porque esse é o propósito de Deus. Se for para ele usar Sim, o presidente dos Estados Unidos, ele vai usar. Mas a gente vai ver muito mais ele usando um evangelista que ninguém dava nada por ele para falar do amor dele para multidões de pessoas, que foi o Billy Graham, né? Um cara sim, que é verdade, mano. não tinha é, pretensão de ser quem ele realmente foi. E foi, né? Foi um cara que mudou a nossa geração, né? Transformou o evangelho, trouxe o evangelho para lugares onde o evangelho não entrava. Sim, Então é isso, cara. Que Deus te mas é isso. abençoe, que Obrigado. a gente continue sendo usado por Deus aí e que a sua história sirva de inspiração para muitas pessoas aí. Amém. Vai servir. Obrigado. Tamo junto. Qualquer coisa pode ligar para minha sogra. Coitada dela. Abraço, mano. Tamo junto. Valeu, tamo junto.